Pessoas, vamos falar de Tokyo Ghoul, tier list aqui de personagens de Tokyo Ghoul que eu estou prometendo há muito tempo, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre os personagens de Tokyo Ghoul. Eu tenho alguns avisos para passar sobre essa tier list antes. A primeira delas é que, diferente das outras aqui do canal, eu fiz essa tier list do zero. E Tokyo Ghoul tem uma porrada de personagem, por isso aqui na tier list eu resolvi colocar só os que eu tenho alguma coisa para falar sobre. Porque como tem muito personagem secundário que sinceramente não vai agregar muito no que eu vou falar, eu resolvi colocar aqui só os que eu tenho algo para falar. Então, eu vou falar sobre esses personagens aqui e dando algumas ressalvas sobre alguns pontos envolvendo outros personagens que não estão aqui em alguns casos. Também queria falar que esse vídeo talvez fique um pouco longo, porque bom, vídeo de tier list aqui geralmente é bem grande, então esse aqui não deve ser diferente. E também vamos explicar mais os rankings que nós temos aqui na tier list dessa vez, assim como eu fiz no último vídeo de tier list de Boku no Hero. Como vai funcionar? A gente tem aqui Elite, que são para aqueles personagens completamente fora da curva, aqueles personagens que, tipo assim, passa qualquer limite de escrita, os personagens mais bem feitos da obra. Os absurdos, que é um pouquinho abaixo, mas ainda assim acima da média dos outros. O muito bom e legal, que são basicamente ali a mesma coisa, só que tem uns que são mais bem escritos e mais desenvolvidos, por isso vão pro muito bom. O cumpre seu papel, que é aquele personagem que não tem muita relevância, não tem muito o que fazer dentro da obra, mas ele explora algum conceito interessante e por isso ele cai no cumpre seu papel. O merecia mais é talvez a categoria mais complexa de se explicar nesse vídeo. Por quê? O que é o merecia mais? O merecia mais é a oportunidade de eu conversar sobre um problema que existe na obra de Tokyo Ghoul e que eu não discuti muito bem nos outros vídeos. Como eu já falei, eu acho Tokyo Ghoul uma obra quase perfeita em execução. Mesmo que algumas ideias sejam um pouco ruins em algumas situações, na minha opinião, a execução da obra não deixa essas ideias saírem de uma forma errada. Elas sempre conseguem sair bem coerentes com o que a gente tem na trama e acaba deixando a história bem legal de se acompanhar e bem estável, né? Tirando ali, como eu já falei outras vezes, no arco do Rise, onde o ritmo da história acaba caindo um pouco, no resto da história as coisas estão bem niveladas. Então, Tokyo Ghoul não tem um problema nesse aspecto. O verdadeiro e único grande problema que eu enxergo na obra de Tokyo Ghoul é que a obra é muito objetiva. Como assim? Ser objetivo não é uma coisa ruim, mas ela pode se tornar uma coisa ruim dependendo de como isso for feito. E Tokyo Ghoul é uma obra que acaba usando isso de uma forma um pouco prejudicial. Por quê? Vocês vão perceber durante o andamento desse vídeo que tem muitos personagens que têm conceitos interessantes, levantam boas discussões e tem tudo para brilharem como personagens mais bem explorados, mas esses personagens são simplesmente descartados pelo ponto que a obra precisa ser objetiva. E eu acho que isso é um problema muito grande. Porque Tokyo Ghoul é uma história que, dependendo de como você organiza, ela passa de tipo 250 capítulos fácil, tá entendendo? Eu digo isso no RE, inclusive, porque o Tokyo Ghoul, a primeira parte da história, eu não tenho reclamações nesse aspecto, mas no RE eu sinto que isso é um problema que acabou vindo e ficou, né? Acabou ficando até o final da história com esse problema ali existindo. Então o que eu acho é que o Tokyo Ghoul RE é muito objetivo em muitas partes e isso acaba deixando várias oportunidades para trás para você desenvolver e explorar outros personagens. Eu já vi muita gente falando que o Tokyo Ghoul RE é rushado, é um pouco rushado, mas eu não acho que essa seja a palavra certa para descrever. Como eu falei, a palavra certa, na minha opinião, é objetivo. Ele é uma obra que foca muito no objetivo. Então eles acabam pulando algumas coisas que você vê aquilo e você sente, cara, talvez se isso aqui tivesse recebido mais atenção, isso aqui teria sido mais interessante. Entende? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. E o paia são personagens paia. Eu confesso que Tokyo Ghoul não tem muito personagem ruim, mas tem um em específico que eu fiz essa categoria só pra ele, porque eu não gosto nem um pouco desse personagem. Mas a gente vai falar mais tarde sobre isso. Cara, primeiramente, eu quero falar do Kaneki, que assim, dispensa comentários. Kaneki, fiz um vídeo de quase 1 hora sobre ele. Esse mês passado. O Kaneki é um personagem absolutamente brilhante, um personagem que não preciso nem falar porque o Kaneki fica em Elite. Ele é bem escrito,
As motivações dele fazem sentido. Ele tem uma trama complexa. Ele vem lá desde o começo sendo um bom personagem e o arco dele não decai em nenhum momento em qualidade de escrita. Você sabe por que o Kaneki é do jeito que ele é. Você entende cada faceta da personalidade dele. Tudo isso por meio de diálogos e da apresentação do personagem. Então, assim, o Kaneki é um personagem que é absurdo. Ele é elite da elite, simplesmente. É um personagem completamente imoral. Na minha opinião, Kaneki, elite. Touka. A Touka é um caso curioso, caras. Porque eu sinto que a Touka fica entre muito bom e absurdo, mas eu acho que eu vou deixar a Touka no muito bom. Por que eu vou deixar ela no muito bom? Porque a Touka ficou muito no escanteio, ela ficou muito pra lá em uma parte da história. E isso é uma coisa que me deixa um pouco triste, porque a Touka é uma personagem que, se ela tivesse mais tempo e mais cenas, talvez ela pudesse brilhar mais. Tipo o que eu tinha falado sobre os outros personagens. Mas a Touka é um exemplo bem raso disso, porque ela é uma personagem que tem bastante coisa. Mas eu sinto que a Touka ainda assim podia ter mais dela, principalmente mais lutas dela. A Touka é uma personagem que é apresentada no começo da obra como alguém bem forte, mas ela acaba ficando pra trás em nível de poder conforme o tempo vai passando. Muito porque em Tokyo Ghoul, muito do seu nível de poder é reflexo de quantas células RC você consumiu. Se você não consumiu, você fica pra trás em relação aos outros que consumiram. Então você tem um exemplo de, como por exemplo, o Takizawa, que consumiu muito mais do que a Touka, provavelmente, e acabou se tornando um Ghoul muito mais forte do que ela, mesmo tendo virado um Ghoul recentemente. Entende? Então eu acho que esse tipo de situação acaba fazendo com que personagens que tinham muito potencial ficassem lá para trás por não poderem desenvolver, por não poderem participar das lutas de forma efetiva, como a Touka. O Nishio, eu acho que eu vou colocar ele em legal, não vou colocar ele no muito bom também, cara, porque o Nishio tem ali o plot dele, junto com a namorada dele, tal, ali durante os eventos do começo de Tokyo Ghoul. O Nishio é aquele personagem que aparece logo de cara, ele é aquele vilão inicial, né? Ele acaba entrando ali pro grupo. Cara, sobre o Nishio, eu diria que ele é um personagem que ele não tem muita coisa, mas o que ele tem é muito legal. Eu tinha falado sobre isso em alguns personagens de Boku no Hero, e eu acho que o Nishio se enquadra bastante nessa categoria de personagem que ele tem ali o desenvolvimentozinho dele, ele não precisa ser muito mais do que aquilo, mas quando ele vem, ele faz algumas coisas bem interessantes e ele sempre levanta algumas discussões legais. Tipo, quando o Kaneki tá no dragão, é ele e a Touka que conversam sobre salvar o Kaneki ou não, né? O diálogo acaba se estendendo para a Gold inteira que estava ali, mas ele começa com eles dois conversando. Então eu acho que o Nishio levanta alguns pontos interessantes durante a trama, e ele tem uma ótima introdução de personagem, e o arco inicial dele ali é muito bom. Então eu coloco o Nishio no muito bom. Por outro lado, meu mano Renji Yomo é simplesmente absurdo. Rapaziada, o Renji é um personagem muito fantástico. Ele é um personagem extremamente subestimado na minha visão. As pessoas olham pro Renji e eu acho que elas não veem tudo o que esse personagem é dentro da história. Eu planejo fazer um vídeo sobre o Renji, mas eu acho que vai demorar bastante, porque eu tenho outros vídeos na fila, e principalmente de Tokyo Ghoul. Tem alguns vídeos de Tokyo Ghoul pra saírem primeiro. E eu acho que, sinceramente, o Renji é um personagem que ele começa mediano, porque a gente não vê muito da trama dele, né? A gente vê ali um pouco no final de Tokyo Ghoul, mas é em Tokyo Ghoul RE que a gente tem muito mais destaque pro Renji e pras lutas, pras batalhas internas que ele trava, com toda a questão que ele tem com o pai da Touka e do Ayato, toda a questão da culpa que ele sente pela morte dos pais da Touka e do Ayato, porque você tem ali a situação onde ele sente que ele deveria ter sido mais forte para proteger a irmã, ao mesmo tempo que ele acabou fomentando o sentimento de vingança no Arata sem querer, o que acabou levando ele a morrer para CCG durante uma batalha. Então, você vê como o Renji tem esse perplexo, você vê como o Renji tem esse complexo de falha, sendo que ele é potencialmente um dos mais fortes do lado da Gold, né? Do lado do Kaneki. E eu sinto que muita coisa que o Renji bota na cabeça dele, ele acaba não conseguindo agir por causa disso. O Renji é um personagem muito interessante, muito complexo. Ainda mais com todo o arco que ele tem no final com o Uta, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Renji, pra mim, é um personagem absurdo. É um personagem bem desenvolvido. Tem espaço pra brilhar na luta. Como eu falei, por mais que Tokyo Ghoul seja um mangá que se sustente muito, mas muito bem na narrativa,
a gente não pode descartar a situação onde é um mangá de luta e às vezes você tem que ter personagens. É um mangá de luta e os personagens que vão chamar mais atenção, consequentemente, são os que estão lutando. Então, não tem muito como você fugir disso. Então, eu acho que o Renji, fazendo o que ele fez, ganhou um destaque a mais que conseguiu subir ele pra cá. Cara, a Hinami é uma situação curiosa. Na minha opinião, ela é absurda. Ela é uma das melhores personagens de Tokyo Ghoul. Porque a Hinami, ela tem uma questão muito interessante. Quando você acompanha um personagem desde que ele é mais novo, não que a Hinami tivesse uma diferença de idade tão grande assim pros outros personagens. Por mais que ela fosse consideravelmente mais nova, ela e o Ayato têm só uns 2 anos de diferença, por exemplo. A grande questão é que ela era mais, não infantilizada, mas ela era mais inocente, né? E conforme a gente vai acompanhando a história dela dentro do mangá, é justamente a gente acompanhando esse amadurecimento da personagem acontecendo na prática. E eu acho a Hinami uma personagem muito interessante por causa disso. A Hinami, infelizmente, é uma das vítimas do que eu falei sobre o mangá ser muito objetivo e muito direto ao ponto. A Hinami acabou perdendo muita oportunidade dela para se desenvolver, principalmente com o Ayato. Porque a relação da Hinami com o Ayato é uma das coisas mais importantes para os dois personagens e que eu acho que acabou perdendo muita cena que poderia acontecer de forma mais interessante. Eu sinto que é uma relação muito bem construída, mas ela precisava de mais tempo, ela precisava de mais cenas, mais momentos pra gente conseguir sentir melhor o que estava acontecendo. Principalmente em relação ao Ayato, mas eu vou falar sobre ele depois. A questão é que a Hinami pra mim é absurda, ela é uma personagem muito boa. Coloco ela aqui em cima. Aqui a gente chega numa questão. Tá, vamos lá. A Kaia e o Koma. Eles ficam no merecer mais. Por um motivo bem simples. O que são esses dois aqui? Tipo, são personagens bons. Tipo assim, são personagens que eles não são o auge da escrita, mas eles são bem legais, tipo, eles são muito maneiros esteticamente, eles têm cenas muito legais no final de Tokyo Ghoul, e eles têm histórias que mesmo sendo curtas, sendo um flashback bem simples, acaba gerando uma certa empatia com o leitor da obra. Mas eu acho que não tem nenhum motivo pra você não matar eles dois no final de Tokyo Ghoul. Porque eles são personagens que eles não tinham arcos tão complexos assim. O arco deles é justamente o que estava sendo explorado em Tokyo Ghoul. O Yoshimura salvou a gente, agora vamos lutar ao lado do Yoshimura para proteger a Anteiko. E é justamente o que eles estavam fazendo. Então você levar eles pro RE só pra matar em off, ficou uma parada muito estranha, muito estranha. Então eu acho que eles dois deveriam ter morrido em Tokyo Ghoul. Eu acho que teria sido uma finalização melhor para o personagem. E por que eu coloco eles no merecia mais? Porque se um personagem está vivo e reaparece, você espera que ele vá fazer alguma coisa. E não é o caso com esses dois aqui. Se pelo menos a cena da morte deles fosse mostrada, seria alguma coisa, mas não é. Ela é, tipo, mostrada de relance, assim, um painel. Depois, no final, a gente descobre que eles estavam realmente mortos. Mas eu acho que são personagens que eram interessantes o suficiente para que a gente pudesse ter uma construção maior no RE. Então, ou você matava eles em Tokyo Ghoul, ou você construía melhor eles no RE. Fez um meio termo que ficou completamente estranho, na minha opinião. Eles não se tornam personagens ruins por causa disso. E isso é uma coisa que eu tenho que enfatizar aqui. O merecia mais não necessariamente são personagens abaixo desses aqui, das outras categorias. Mas eles simplesmente foram personagens que a obra acabou deixando de lado e não utilizando da melhor maneira possível. Eu não gosto do termo personagem desperdiçado, porque personagem desperdiçado acaba sendo um tipo de desculpa que as pessoas encontram pra falar mal de um personagem que elas não gostam. E eu não gosto de usar esse termo por causa disso. Pelo menos não na maioria das vezes. Então por isso eu prefiro falar que merecia mais. Um personagem às vezes é interessante o suficiente para que ele renda um pouco mais de conteúdo dentro de uma história. E às vezes não. Às vezes ele realmente tem que ficar pra trás no meio e acontece. E eu acho que esse é o caso com esses dois. Se eles tivessem ficado pra trás mais cedo, talvez o arco deles teria ficado até mais interessante do que com eles morrendo
no Tokyo Ghoul RE. Yoshimura. Cara, o Yoshimura pra mim fica no topo do muito bom. O Yoshimura é um personagem que ele tem uma história também relativamente simples. Ele é o cara que vai começar ali a pincelar sobre a V e o clã Washu ali dentro da história, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Yoshimura é um pouco mal trabalhado, não é a palavra correta, mas eu sinto que ele é um pouco subutilizado no presente de Tokyo Ghoul. Eu sinto que talvez o Yoshimura precisava de mais alguma cena, mais alguma coisa interagindo com outros personagens que também são mais velhos ali dentro da história. Eu sinto que uma interação do Yoshimura com o Arima de forma mais direta, por exemplo, seria uma interação bem interessante para você acrescentar ao personagem. Mas infelizmente isso acabou não acontecendo e o Yoshimura acabou ficando para trás bem rápido. Mas é aquilo que eu falei. O tanto de coisa que a gente tem do Yoshimura e o arco de personagem dele contado através do flashback e do que a gente tem no presente, pra mim já é o suficiente pra colocar ele no muito bom. É um personagem que tem uma história bem tocante, tem uma presença bem impactante quando ele chega nas lutas. Eles sempre falam, coruja imortal, não sei o que, aí ele chega e ele realmente é tão impactante quanto ele dizia ser. Tive que parar a gravação porque tinha um excelentíssimo helicóptero passando sobre minha cabeça às 10 da noite. Porém, voltamos aqui e também queria avisar que se a partir de agora vocês ouvirem um ruído é porque eu liguei o ventilador aqui porque não tá dando, né? Então vamos voltar pro que eu tava falando aqui. Agora é a vez do Tsukiyama. O Shu pra mim é um personagem muito bom. Eu gosto muito do Tsukiyama. Ele é um personagem que tem um certo destaque. Tem ali os momentos dele no Tokyo Ghoul e no Tokyo Ghoul RE. Ele é um personagem que chega como um vilão terrível e vai aos poucos sendo trabalhado como um... Eu não gosto de trabalhar com bem e mal em Tokyo Ghoul porque isso é muito subjetivo dentro dessa história. Então se eu falar bem e mal durante esse vídeo, sempre saibam que bem estarei falando do lado do Kaneki, mal estarei falando de todo mundo que está contra o Kaneki, ok? É isso que significa bem e mal aqui. Enfim, o Tsukiyama é um personagem que, por mais que eu não curta muito o arco dele lá da tristeza profunda dele com o negócio da, entre aspas, morte do Kaneki no final de Tokyo Ghoul. Por quê? Porque eu sinto que o arco do Tsukiyama triste no começo de Tokyo Ghoul RE é uma das coisas que deixa bem arrastado aquele começo. Então, eu acho que é uma das coisas que, não tinha... Eu sinto que esse arco é muito necessário pro personagem. E meio que não tinha outra forma de se fazer esse arco, sabe? Isso já vai de um gosto pessoal meu. Isso vai mais da minha própria opinião. Eu não gosto muito disso, mas isso vai de gosto pra gosto. Por mais que eu reconheça assim que foi bem executado, porque eu não acho que tivesse outra maneira de executar aquele arco de uma forma boa. Da forma que foi feito foi ok, só não é muito a minha vibe, né? Mas isso não prejudica o personagem do Tsukiyama, na minha opinião. Inclusive, eu não sei, eu caí em mim agora. Desculpa se eu chamei ele de Tsukishima em algum momento do vídeo, é porque Bleach tem o Tsukishima, que é outro personagem, e aqui você tem o Tsukiyama, e eu vivo trocando os dois. Mas se eu falei Tsukishima em algum momento do vídeo, foi me referindo ao Tsukiyama, tá? Só pra avisar. Enfim. Tem a Hori, que é legal. Ela é maneirinha, é isso. Não tem muito o que falar dela, não. Eu sinto que a Hori tá na obra pra representar uma coisa. Que eu falei no começo do vídeo que tem certos personagens que eu botei aqui na lista apenas e unicamente porque eles representam algum conceito ou alguma coisa que eu acho que eu poderia explorar em uma discussão. E eu acho que a Hori é um desses personagens. Ela é uma personagem que representa esses humanos que não são da CCG, sabe? Esses personagens que são seres humanos estão ali no meio, inseridos no meio de todo aquele caos, mas não são membros da CCG. E eu acho que ela é muito boa nesse aspecto, porque ela tem ali todo o passado dela com o Shu, tem a trama dela com... quando ela vai servir ali de informante no começo de Tokyo Ghoul RE. Eu acho que ela é sim uma boa personagem, embora ela não tenha muito, mas não é a proposta dela ter muito. Então eu acho que ela fica aqui em legal. É isso. Agora vamos para Kanai, Karen, tanto faz como
como chamamos ela, né? Inclusive, eu tenho um disclaimer aqui pra fazer sobre uma coisa. E eu gostaria, inclusive, de pedir a ajuda de vocês nesse aspecto. Que é o seguinte. Em Tokyo Ghoul RE... Eu vou falar na moral agora, tá? Papo sério. Em Tokyo Ghoul RE, a gente tem 2 personagens que abrem margem à interpretação sobre seus gêneros, que são Kanae, Mutsuki. O que eu compreendo como gênero destes 2. Não sei se está correto. Por isso eu, inclusive, queria pedir desculpa caso eu tenha errado ou algo do tipo. Mas é assim que eu interpretei o gênero desses 2 personagens. Kanae, mulher. Mutsuki, homem. Foi isso que eu compreendi. Ah, mas no flashback do Mutsuki tem toda a história. Grande parte do personagem do Mutsuki é sobre como ele era uma mulher. Não interessa. Literalmente não interessa. Os personagens chamam de ele. Ele se refere a si mesmo como ele. Eu não sei como é em japonês. Por isso eu tô me falando, eu não sei se eles usam o pronome neutro do Japão ou algo do tipo pra se referir a eles, mas o Mutsuki sempre se chama de ele e os outros personagens também chamam de ele, mesmo depois de descobrir que era uma mulher anteriormente. Então assim, na minha opinião, Mutsuki é um homem, ok. E Kanae é uma mulher porque eu sinto que parte do plot da Kanae é ela lentamente ela lentamente ir aceitando quem ela é, ao invés de mentir pra si mesma só pra servir o Shu. Era isso que eu compreendi sobre esses 2 arcos. Eu posso ter entendido algo errado, eu não sou dono da razão de nada, inclusive peço desculpas se eu tiver entendido ou falado algo errado. Eu digo isso porque o Mutsuki é um personagem que eu ainda quero explorar, eu ainda quero fazer um vídeo só sobre ele, e sobre tudo que esse personagem tem, porque ele é um personagem extremamente interessante. Mas eu vou falar mais disso quando eu chegar nele aqui. Mas para eu fazer esse vídeo, eu preciso tirar essa dúvida primeiro. Porque eu não quero fazer um vídeo todo de análise só para no final perceber que eu ignorei um ponto tão importante, tão crucial da identidade de um personagem quanto esse. Por isso que eu digo que eu queria saber a visão de vocês nos comentários. Sem nenhum tipo de preconceito, ok? Por favor. Mas, pra mim, pelo que eu compreendi da obra, posso estar errado. Kanae mulher, Mutsuki homem. Por isso, se eu errei, coloca aí nos comentários. De maneira educada, ok? E eu vou me referir a eles por esses pronomes durante este vídeo. Se depois eu descobrir que isso estava errado, eu vou passar a chamar pelo outro. Mas suave, vamos continuar. Kanae pra mim é uma personagem muito boa também. Ela é uma personagem que tem certo destaque ali no arco do Tsukiyama, mas ao mesmo tempo eu sinto que o fim dela é muito abrupto. Tipo, ela tem ali a parte onde ela é torturada pela Eto, e depois ela volta e não faz muita coisa, luta com Kaneki e acaba morrendo. Então, tipo, volta com um design muito bom o design da Kanae na luta final, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma personagem que ela cumpre o papel dela de uma maneira exemplar, assim, tipo, é uma personagem que acaba vindo pra obra, ela cai meio que de paraquedas, mas o que ela faz lá dentro é ótimo, por isso eu coloco ela no muito bom. Próximo, Banjo. Rapaziada, o Banjo pra mim, ele é legal, e eu acho que não tem mais muito além disso. É legal, é interessante, mas ele vem ali, ele é o personagem que dá início ao arco da Aogiri, a gente nunca pode se esquecer disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Banjo é um personagem que depois fica pra trás, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não precisava vir também, sabe? Ele é um personagem que vem, faz ali o dele e vai embora, ele continua ali dentro da obra, não tendo destaque, mas continua ali no meio. Então eu gosto do Banjo, ele é um personagem legal. Ayato. É com muita dor no coração que eu coloco o Ayato no muito bom. Por que eu digo isso? Porque o Ayato é um personagem que tem potencial para estar no Elite, mas ele não tá. E o Ayato é uma vítima. O Ayato é uma vítima do mangá. Porque o Ayato é um personagem que ele tem muito espaço para se desenvolver. A redenção do Ayato acaba vindo de uma forma muito abrupta, muito repentina. E eu sinto que isso foi não um erro, mas
um descuido. Porque o Ayato é um personagem que tinha uma motivação, tinha uma ideologia muito forte pra acabar tendo a redenção dele de maneira tão repentina como foi feito. Por isso eu digo que o Ayato e a Hinami tinham que ter tido mais cenas juntos. Os dois são personagens que têm uma relação muito legal de se ver, uma dinâmica muito interessante, e a Hinami é um dos principais motivadores para a redenção do Ayato. Então eu acho que se a gente tivesse mais cenas dos dois, isso seria o suficiente para tornar a redenção do Ayato um pouco mais crível, sabe? Lembrando que aqui eu tô falando do mangá, eu não sei como é no anime, se eles adicionam coisas ou não, mas no mangá a gente não tem tantas cenas assim. As cenas que a gente tem são boas, mas poderiam ser mais, então eu coloco o Ayato no muito bom, embora ele seja um dos meus personagens favoritos. Naki é legal, e a mesma coisa pra Misa, são legais. São ali oficiais da Ogiri, depois vão pra Gold e ficam ali sendo personagens mais recorrentes dentro da trama. O que eu devo fazer agora é só colocar o Naki aqui. Tipo, eu acho que tá mais ou menos assim. Por quê? Porque o Naki, ele tem um momento dele na invasão à base da Gold, onde ele protege todo mundo. E tem aquele momento dele lembrando de todo o time dele e tal. É um momento muito legal. Eu coloco o Naki aqui porque ele tem muitas cenas onde ele brilha bastante. Embora eu acho que ele também não é um personagem que se propõe a ser muito mais do que ele é. Diferente dessas desgraças aqui chamadas Tatara e Noro. Que pelo amor de Deus, o que aconteceu com esses dois, cara? Eu juro que eu não entendo. São personagens que têm design bom, poderes absurdos, uma presença de dar calafrio quando eles aparecem. E eles são jogados fora. São personagens que mereciam muito mais mesmo. Tipo, lutas muito mais complexas. O Noro até tem uma luta boa contra o Esquadrão Quinks. Mas o Tatara morreu pro Takizawa da maneira mais broxa possível, cara. Eu acho que o Tatara é um personagem que ele é um maior desperdício. Eu falei que eu não queria usar essa palavra, mas eu acho que não tem outra palavra pra definir o que aconteceu com o Tatara. Tipo, ele era o segundo no comando, basicamente, da Ogiri, embora que não fosse, porque tinha um Arima e tal. Mas a questão é que ele é apresentado dessa forma e ele some da história da maneira menos bem executada que podia ter sido feito, cara. Um poder quase invencível sendo derrotado daquela forma. É uma coisa que pra mim foi um dos pontos baixos de Tokyo Ghoul pra mim. O mau aproveitamento desses dois. Por quê? Porque a gente tava num momento onde você tinha a troca de vilão. Como eu falei no vídeo da Eto, a gente tava acompanhando a troca de antagonista principal da obra da Eto pro Furuta. Então você tava numa situação onde a Eto ia embora da história e tudo que a Eto trouxe junto com ela teria que ir embora junto. Então você tem nesse momento o Tatara, o Noro, indo junto com a Eto nesse momento. Mas isso foi muito mal executado, porque a morte do Noro é até ok. Ele parou de se regenerar porque foram destruindo ali todas as partes do corpo dele, ok, faz sentido. Foi um trabalho em equipe e fez sentido. O Tatara, por outro lado, por mais que a cena da luta faça até certo sentido, é um tipo de poder muito interessante pra você descartar ele tão rápido, sabe? Eu sinto que tudo que envolve o Tatara é uma tristeza, porque merecia muito mais. Poderia ter se aprofundado mais na relação dele com a Eto e outras partes, outras facetas do personagem que a gente não viu. Mostrar mais usos da Kakuja dele com um poder tão legal. E eu acho que o Tatara é um personagem que é uma das maiores decepções pra mim. Ele merecia muito mais mesmo. Mas não é isso que acontece com o Jason, que é muito bom. O Jason é muito bom. O Jason é um personagem que vem, ele se propõe a ser o quê? O cara que vai torturar o Kaneki. Ele tortura o Kaneki, a gente tem uma backstory do Jason que faz bastante sentido e que principalmente não passa um ar estranho sobre o personagem. E eu digo isso porque daqui a pouco a gente vai falar do Torso. E se você leu o Tokyo Ghoul, você sabe que o Torso protagoniza uma das cenas mais agonizantes e bizarramente perturbadoras da obra. Então, quando a gente for falar do Torso, a gente vai falar do Torso, mas deixa eu terminar sobre o Jason. Eu acho que o Jason é a maneira certa de você executar vilão detestável com passado triste. Esse cara aqui é um arrombado.
Ele teve um passado de bosta, mas isso não justifica o que ele está fazendo agora. E eu acho que esse é o que o Jason executa na maior perfeição. O Jason é um personagem que ele aparece dentro da obra meio que de surpresa ali como um dos caras da Ogiri, e ele tem uma finalização muito boa com a primeira cena do Kaneki de cabelo branco, né? Então, caras, Jason, muito bom, personagem super legal, super interessante e tem uma finalização brilhante. A Eto dispensa comentários, ela é elite, ela é uma das melhores personagens de Tokyo Ghoul. A minha personagem favorita de Tokyo Ghoul, super bem escrita, desenvolvimento fantástico, cenas extremamente incríveis e principalmente o peso que ela passa pra dentro da história é uma coisa de maluco. Ela talvez seja a personagem que mais influenciou o mundo presente de Tokyo Ghoul. Eu digo presente porque obviamente o clã Washu mudou o planeta inteiro várias gerações atrás, mas eu digo que pro cenário atual de lutas que estava acontecendo, a Eto tinha meio que um dedo em tudo. Então eu acho que a Eto é uma personagem que simboliza muito pra trama. Ela tem ali o fim dela no arco da Colcleia. Ah, mas ela volta no final. Rapaziada, aquilo não é uma volta. A Eto era um fantoche do negócio lá do dragão e ela nem fez nada direito. Então, pra mim, a Eto morre no arco da Colcleia e aquilo ali que aconteceu no final foi só um delírio aleatório da história, porque aquilo ali, pra mim, é uma das coisas que não deveria ter em Tokyo Ghoul também. Por quê? A cena dos mortos voltando com o dragão, que no caso de personagens relevantes que aparecem são a Eto e esses dois aqui, são personagens que, por mais que sejam interessantes, além do arco deles já ter sido fechado, eles voltam e não agregam em nada. Então eu acho que é outra coisa que só podia ser cortada. Mas ao mesmo tempo, eles são personagens interessantes antes. Então até que foi legalzinho ver eles de novo em ação, né? Kano. O Kano é um personagem legal. E eu vou explicar por que ele é um personagem legal. A finalização do Kano é incrível. Eu sei que muita gente talvez não goste dela, porque o Kano só, né, se desvive. Mas eu acho que isso é parte da essência do personagem. O Kano é um personagem que estava há muito tempo já fazendo bastante coisa errada. Então ele ter esse momento ali de, entre aspas, lucidez, quando ele vê que o caminho que ele trilhou até aquele momento não deu em nada, é basicamente uma tragédia sendo contada na nossa frente. O Kano teve todo o lance da família dele morta por Ghost, tentou trazer de volta o povo, não deu certo, ficou fazendo experimento de Ghoul de um olho, tudo isso pra mover essa ambição maluca dele que no final não resultou em nada além de mais tragédia. O Kano é um personagem que tem um ciclo bem interessante quando você observa que tudo que acontece de errado com ele é culpa dele indiretamente. Então eu acho que o Kano é um personagem que por isso ele fica ilegal. Senão ele ficaria que incumpre seu papel como só ser o cientista que criou o Kaneki, né? Criou que transplantou o Kakuhou da Arise pro Kaneki. Mas como ele tem todo esse arco, esses simbolismos, eu coloco ele ilegal. Torso. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu inicialmente ia colocar o Torso no cumpre seu papel. Por quê? Porque o Torso é um personagem que ele vem com o propósito de fazer uma cena de choque. A cena que acontece, eu não vou narrar a cena aqui, porque eu não quero dar gatilho em ninguém também. E é uma cena que realmente tem um cunho bem perturbador. Tipo, não acontece nada na nossa frente, mas você não precisa ir muito longe pra deduzir que deve ter acontecido coisas bem ruins ali naquele meio. Então, eu coloco o Torso, eu ia colocar o Torso em cumpre seu papel porque ele é um personagem que é feito pra ser nojento. Ele é um personagem que é feito pra ser esquisito, pra ser um personagem que você vai olhar e vai sentir repulsa. Por isso, eu colocaria ele em cumpre seu papel. Mas eu acho que ele desce pro paia. Por um motivo. Ele tem backstory. E eu acho que ele ter backstory foi um erro tremendo, porque o Torso é um personagem que não é pra você criar empatia por ele. Tipo, o Torso não precisa de backstory. Ele precisa morrer. Ele é um personagem que a gente quer ver sendo destruído. Ele não precisa de uma backstory que motive ele a fazer o que ele fez. Porque o Jason é um personagem que, por mais que ele também tenha uma mente completamente doentia, conforme o backstory do Jason não serve só para
o personagem do Jason. Ele também serve pro personagem do Kaneki. Ele serve pra mostrar aquele ciclo de que todo torturado vira um torturador. Porém, o Torso quase não acrescenta em nada esse backstory dele. O backstory do Torso serve para que o Mutsuki se identifique com ele até certo ponto, mas eu sinto que ele é esquisito demais. Eu não consigo criar nenhum tipo de empatia por esse cara, e eu acho que ele desce pro paia só porque ele é um personagem que ele sinceramente não tem como... É irremediável isso aqui. Isso aqui é um personagem que pra mim, por mais que eu acho que sim que ele deveria existir, porque ele é essencial pro desenvolvimento do Mutsuki, eu acho que ele poderia ter sido melhor abordado. Basicamente, isso que eu tô falando. Eu acho que ele tem uma abordagem ok, ao mesmo tempo que o backstory faz ele perder alguns pontos pra mim. Passando dele, Shikorai cumpre seu papel. Eu gosto de como ele é essa vibe loucona, essa vibe de ser um experimento, ser uma coisa meio esquisita mesmo, anormal. E ele é bem assustador nas cenas que ele aparece. E ele ficou vivo até o final, né? O que é uma coisa interessante porque ele é basicamente o único, entre aspas, vilão, né? O único antagonista da obra que ficou vivo até o final e não ficou do bem. Durante o epílogo, a gente acompanha os personagens falando sobre como o Shikorai continuou vagando pelo Japão, cometendo vários crimes, então, e matando muita gente. Então eu acho que o Shikorai cumpre seu papel de ser essa anomalia. Kuro. A Kurona, pra mim, também é legal. Ela é uma personagem que tem bastante envolvimento no... Ela pra mim é aqui. Bastante envolvimento no backstory do Juzou e do Kanou também. Ao mesmo tempo que eu acho que a Kurona acaba ficando com um arco meio em aberto por causa da vingança, né? Porque ela queria se vingar do Kanou, mas lembrando do que eu falei, talvez esse arco da Kurona tivesse sido melhor se a gente tivesse mais cenas dela. A mesma coisa que eu falei sobre outros personagens. A Kurona é uma personagem sim interessante, que tem sim bastante cenas legais, mas eu acho que ela acabou perdendo algumas chances de se desenvolver, porque por mais que a gente veja que a vingança dela não tem conclusão, e essa seja a graça do arco dela, ela é uma personagem que poderia ter tido uma reflexão a mais após perceber que perdeu a própria vingança, uma coisa que acaba não acontecendo. Muitos de vocês vão ficar surpresos, mas o Takizawa é absurdo. O quê? O Takizawa é absurdo? Sim, o Takizawa é um dos personagens mais bem escritos de Tokyo Ghoul. Você pode achar que eu tô maluco, mas o jeito que o autor subverteu o personagem covardão da CCG da parte 1 para uma completa ameaça, uma real ameaça na parte 2, foi tão bem feito que chega a ser bizarro. O Takizawa, ainda mais com todo o desenvolvimento dele sobre querer se mostrar para a CCG, ele ainda tinha o seu lado de investigador Ghoul, mesmo depois de virar um Ghoul, né? Então eu acho que isso também é parte da graça do Takizawa, principalmente no epílogo, quando a gente vê que o Takizawa é o único que continuou agindo de maneira efetiva como caçador de Ghouls, né? O Takizawa vagou por aí caçando Ghouls problemáticos após o final da história. Então eu acho que ele é um personagem que ele te surpreende, ele te pega de surpresa, porque você definitivamente não espera que ele vai ser tão interessante assim. O Kureo Mado cumpre seu papel. Ele é um personagem que tá ali no começo pra representar o quê? Ele serve pra representar uma dualidade com o Amon, que eu já vou colocar em absurdo. Que é o quê? Enquanto um é um investigador Ghoul que está lentamente pensando sobre Ghouls são ruins de verdade, né? Será que todo Ghoul é mesmo do mal? O Kureo matava Ghoul pra colecionar, cara. Tipo, olha a diferença do caráter desses dois. E, assim, a obra depois tenta pegar ali, fazer uma certa empatia com o Kureo, porque a filha dele aparece, né? Que é a Akira. Mas não cola, sinceramente. Eu não sinto empatia pelo Kureo também. Mas eu acho que o Kureo é um personagem que ele serve muito bem ao propósito de aparecer dentro da obra e servir para ser esse personagem que vai chegar e apresentar como funciona essa dinâmica das Quinks e da CCG como um todo. Por isso eu acho que ele cumpre seu papel. A Akira eu acho legal, não tem muito o que falar dela não.
Ela é uma personagem que eu achava chata no começo, mas conforme você vai se acostumando com ela e ela vai tendo interações legais com o Amon e com o Takizawa, principalmente com o Amon, você acaba se apegando mais a ela, até o ponto que você passa a gostar dela minimamente. Por isso eu coloco ela no legal. O Amon, por outro lado, que eu acabei pulando e esquecendo de comentar sobre, é um personagem absurdo porque ele é o caminho inverso do Kaneki, de certa forma. O Amon é um personagem que começa como um investigador Gol, ele cresceu em um lar que era administrado por um Gol que eles não sabiam que era um Gol. Então o Amon já tem um peso, já tem um motivo, uma justificativa completamente cabível para odiar os Gols, mas conforme ele aos poucos vai conhecendo o Kaneki e depois se torna um meio Gol também, ele acaba compreendendo melhor como tudo isso funciona. E você também compreende, você consegue observar as opiniões e as leituras do Amon acerca dos eventos da história e tirar conclusões minimamente parecidas com as dele. Por isso eu coloco ele em absurdo. Além de que tem a cena dele matando o Donato, né? Que é simplesmente cinematográfica. Aquela cena. Hide. Eu vou colocar ele no muito bom também. O Hide é um personagem que passa boa parte da história fora, mas o que ele vem também é muito especial. Porque o Hide é um personagem que desenvolve bastante o Kaneki. Não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já foquei nisso no meu vídeo do Kaneki. Mas o Hide é um personagem essencial pra gente entender quem o Kaneki é. E o que ele tem de cenas também é bem interessante. Por isso eu coloco ele no muito bom. Eu coloquei a Kyoko Aura aqui, porque eu acho que ela cumpre seu papel de ser uma coisa em específico, que é a personagem que vai representar pessoas boas da CCG. Tipo, pessoas que querem caçar gols, tipo, desvairadamente, ao mesmo tempo que são boas pessoas. A Kyoko é uma pessoa gentil, pelo menos no que foi apresentado pra gente dela. Então eu acho que ela é uma personagem que cumpre seu papel, principalmente na hora do desenvolvimento de outro, né? O desenvolvimento do sobrinho dela. Cadê ele? Cadê ele? Aquele. Hirako. Não tem muito o que falar do Hirako, eu gosto bastante dele, porque ele é um personagem que não tem muita cena, mas eu acho que ele cumpre o seu papel. Ele é um personagem que vem ali pra representar o Esquadrão Zero, que tá agora ao lado do Kaneki, né? Na parte da Gold. Então eu coloco o Hirako como cumpre seu papel bem sólido, assim, tipo. Ele tem a cena que eu gosto muito, que é dele se demitindo da CCG. É uma cena que eu acho bastante emblemática. Porque não é uma coisa que a gente vê acontecendo, né, dentro da obra. Personagens como o Urie e o próprio Amon percebem que tem algo muito errado dentro do sistema, mas não largam. O Hirako larga. E eu acho que isso também dá alguns créditos a ele. Marude também cumpre seu papel. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele é um personagem que eu botei ele aqui só pra destacar como ele foi absurdamente necessário durante o arco final, por ele ter sido um dos responsáveis por conseguir unir a CCG e os Gols, né? Pra resgatar o Kaneki. Então eu acho que ele entra aqui em cumpre seu papel. Shinohara. Shinohara passa uma boa parte da história desacordada. Eu acho ele legal, só pela personalidade. O Juzou é um personagem que é um pouco... O Juzou é um personagem que ele é um pouco... Caralho. O Juzou é um personagem que é deixado um pouco de lado pelos outros, pelos seus comportamentos estranhos. E você sente uma certa empatia por ele. Então quando o Shinohara aparece e ele é o cara que estende a mão ao Juzou e decide ensinar tudo pra ele, faz com que você crie uma certa empatia assim por ele. Tanto que a cena que ele tá à beira da morte lá na luta contra Eto é uma das mais tristes da parte 1. E agora eu vou falar de duas anomalias aqui, duas coisas que eu não gosto nem um pouco, mas que eu reconheço que são minimamente decentes, que são a Hairu e o Kijima. O Kijima cumpre seu papel, a Hairu eu acho que merecia mais. Por que a Hairu merecia mais? Porque ela é do Sunlit Garden, ela é uma meio humana. E tirando o Arima, praticamente nenhum meio humano é explorado direito dentro dessa obra. O que eu acho também que foi uma falha um pouco triste, porque a gente poderia ter outros personagens que são meio humanos e ter mais cenas deles como personagens realmente relevantes dentro da história. A Hairu não tem isso. Ela aparece, tem as cenas ali dela sendo fofa e ela morre. Embora, como eu já falei em outro momento do vídeo, eu não gosto dela, nem um pouquinho. Mas eu acho que ela e os outros meio-humanos poderiam ter tido apresentações e momentos mais marcantes. Falando agora sobre o sobrinho da Aura, né, da Kyoko. Cara, por mim, ele cumpre seu papel. Ele é um personagem que eu não vejo muito motivo pra existir, além de ser uma barreira pros personagens na luta final contra o
contra o Mutsuki, né? Quando o Mutsuki tá lá enlouquecendo em cima do dragão, ele acaba se aliando ao Mutsuki contra o Uria e o resto do Esquadrão Quinx. Então eu acho que ele cumpre seu papel de ser esse vilão um pouco mais secundário. Vilão não, né? Esse antagonista um pouco mais secundário. Embora que eu ache que a motivação dele é uma das paradas que mais faz sentido dentro de Tokyo Ghoul, né? Que ele queria vingar a tia dele que fez tudo por ele, né? Então eu acho que o Aura tem sim seus créditos, mas não o suficiente pra fazer ele subir. Juzou. Juzou, pra mim, é elite. Talvez alguns não concordem sobre isso, mas, gente, o Juzou é um personagem que ele vem sendo extremamente bem escrito desde sua primeira aparição em Tokyo Ghoul. Eu não vou spoiler nada mais a fundo, porque o vídeo do Juzou vai sair muito em breve aqui no canal. Mas o que nós temos dele é muito bom, porque o Juzou é um personagem que representa a humanidade. E isso é o que eu vou tratar na minha análise do Juzou. Porque vamos lá, em Tokyo Ghoul trabalha muito com essa discussão, né? Você ser um humano é o que te torna humano? Ou o que te torna humano é você ser empático, ser ético? Porque o Juzou é o personagem que anda no meio dessa corda bamba. Ele é um humano, ao mesmo tempo que ele é bem maluco, ele tem muitos traços grotescos na sua personalidade, mas isso obviamente não por culpa dele, sim por todas as desgraças que ele passou na vida. Mas a questão é que o Juzou é um personagem que serve justamente para caminhar nessa linha e levantar a discussão sobre humanidade, o que é ser humano, né? Eu acho o Juzou um personagem interessante por causa disso, e o Arima aqui também ao lado dele. O Arima é um personagem que eu não vou me estender muito, também tem um vídeo só do Arima aí no canal. Recomendo muito que vocês assistam, porque é um dos melhores vídeos que eu já fiz. E eu deixo o Arima aqui em Elite. É um personagem interessante. Personagem que é simplesmente com uma escrita impecável. Um personagem que, se você reler a obra, reler os momentos dele, se tornam ainda melhores do que os que você leu pela primeira vez. Por isso ele fica aqui. Partindo agora para o Esquadrão Quinx, a gente tem bastante coisa para falar sobre eles. Eu deixei aqui 3 tópicos pra gente discutir nesse final do vídeo, que são Esquadrão Quinx, Rize, palhaços, resumidamente. Porém, vamos falar do Esquadrão Quinx e eu preciso falar uma coisa pra vocês. Parte do porquê eu considero o começo de Tokyo Ghoul RE tão lento é justamente pela presença dos Quinx. Eles começam sendo personagens terrivelmente tediosos. Mas, quanto mais a obra passa, mais interessantes e legais eles vão ficando. Você vai acompanhando eles e eles deixam de ser só essa unidade que é treinada pelo Raize. Eles passam a terem identidades e objetivos próprios. Começando pelo Shirazu, que é o primeiro que ganha destaque e infelizmente vai de base. O Shirazu é muito bom. Ele é um personagem que ele aparece, parece que ele é só o cara bobinho ali do grupo, e ele acaba se tornando um dos mais profundos muito rápido. Principalmente com toda a história da irmãzinha dele e de como ele basicamente trabalhava o tempo todo para que ele conseguisse salvar ela. A morte dele é uma das cenas mais tristes de Tokyo Ghoul RE e de Tokyo Ghoul como um todo, porque personagem morrer assim do nada em Tokyo Ghoul não é uma coisa muito comum, tipo, pelo menos não tão comum pros principais. Geralmente, quando os personagens morrem, eles têm, tipo, cenas bem... Você vê cenas bem impactantes. Você vê o impacto da morte. Tipo, sei lá, o Donato tendo o corpo partido em 2 pelo Amon. Ou a cena da Hairu perdendo a cabeça. Ou coisas desse tipo. Por outro lado, o Shirazu tem ali a mordida do Noru e aí ele fica sangrando no chão até o fim. É um bagulho que é bem chocante, sabe? É uma coisa que não tem valor de choque, mas não ter valor de choque é justamente o que torna essa cena tão emocionante. Por isso eu coloco o Shirazu em muito bom. É um personagem que tem um arco ótimo e infelizmente acabou indo cedo demais, né? Eu peguei essa aqui, que é a Xiao, se eu não me engano é o nome dela, né? E eu vou colocar ela no Merecer a Mais por um único motivo. Ela tá aqui pra representar toda a segunda geração do Esquadrão Quinx, que são personagens que aparecem do nada só pra fazer número. E eu não sei porquê. Tipo assim, olha a quantidade de personagem importante que tem nesse mangá pra você desenvolver em pouco menos de 200 capítulos do RE. Tipo, olha quanto personagem. Você vai colocar mais? Tipo, por isso pra mim nem deveria ter aquele outro Esquadrão Quinx. Por mim, tipo, Urie e Saiko trabalhando como dupla
na segunda metade do RE e basta, tá entendendo? Porque esses personagens, eles não acrescentam muito. Eu coloquei ela aqui como merecia mais, porque ela tem um estilo de luta interessante e uma backstory que é levemente pincelada e poderia desenvolver para algo mais complexo, mas infelizmente acaba não sendo. Por isso eu vou colocar ela como merecia mais. A Saiko é legal. Ela não é muito além disso. Ela é uma personagem que... ela te cativa. E eu acho que ela ser tão cativante faz você se apegar a ela muito fácil. Então naquele arco final, por exemplo, que ela tá lá doente, morrendo por causa do negócio do dragão, você fica com muito medo da Saiko morrer, cara. Porque ela é uma personagem que ela ganha sua empatia. Não que ela tenha uma história complexa, mas ela só é uma boa pessoa, sabe? Ela é uma pessoa agradável. E eu acho que é isso que torna ela tão legal de se assistir. Fora que ela tem a Kagune dela completamente absurda também, muito interessante. E eu acho que eu coloco a Saiko em legal por causa disso. Fora que tem toda a relação dela com o Urie, que é extremamente interessante também. E agora nós vamos falar de Toru Mutsuki, que é absurdo. Eu não tenho palavras pra descrever como eu me sinto em relação ao personagem do Mutsuki. Porque ele é um personagem que vem e... eu falei várias vezes é um personagem que vem, né? Mas como é mais fácil de começar a frase assim. Ele é um personagem que surge na trama de maneira bem chata, como os outros membros do Esquadrão Quinx. Mas quanto mais o passado do Mutsuki vai sendo explorado, mais perturbadora a história dele vai ficando. Até chegar ao ponto aonde você nem sabe mais se você gosta dele ou não, de tão psicótico que ele se torna. Eu gosto muito de como o Mutsuki é retratado dentro da história. Gosto muito do flashback, porque o flashback do Mutsuki explica muita coisa sobre o personagem. Ele agrega bastante. Além de que eu devo acrescentar que eu acho que o Mutsuki não ter morrido no final talvez não tenha sido a melhor opção. Eu sinto que o Mutsuki era um personagem que o arco dele ficaria até mais interessante se ele só tivesse morrido. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ou felizmente, porque eu gosto do Mutsuki e eu fico feliz que ele tenha sobrevivido. Urie é absurdo também, com um pezinho no Elite. Deixa eu reorganizar isso aqui. Mais ou menos assim. Ou não, a mão ainda é melhor que o Tokizawa. O Urie é um personagem que ele é o que tem o melhor desenvolvimento do Esquadrão Quinx de longe. E, com certeza, é um dos que mais entra pra história. Tipo, ele tem ali, a gente vai vendo a investigação pessoal dele ali, debaixo dos panos na CCG. Vai tentando descobrir os podres, o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que a interação dele com a Saiko é muito interessante. Tipo, veja bem, parte do personagem do Urie tem a ver com ele ter muita dificuldade em expressar os sentimentos dele. Então, você vai vendo como vai ficando pesado na cabeça do Urie carregar esse tipo de fardo. O Raize vai embora, o Mutsuki vai embora, o Shirazu morre e ele acaba ficando só com a Saiko do seu esquadrão original. Então a relação dos dois se aprofunda muito por causa disso, tanto que é ela que traz ele de volta quando ele tá naquele estado incontrolável, sendo consumido pelo próprio fator RC do corpo dele, né? E cenas como essa agregam bastante no personagem, além de que a gente tem todo o plot dele com o pai, né? As situações que o pai dele, que a gente tinha descoberto que o pai dele era um membro importante da CCG. Além de que a gente também tem a cena do Urie salvando o Kaneki do dragão, que é um dos meus momentos favoritos de Tokyo Ghoul. Quando o Urie e a Touka, né, conseguem tirar o Kaneki do dragão quando ele tava tendo o corpo tomado pelas Kagunes do dragão, né? Porque eu já expliquei isso no vídeo do Kaneki, mas o Urie ser escolhido para esse papel é uma coisa extremamente simbólica e importante pro personagem. Rize. A Rize, pra mim, é absurda também. Ela é uma personagem que eu não vou muito com a cara, mas aí, como eu também falei, é um gosto meu. Mas eu reconheço sim que a Rize é uma personagem bastante bem escrita. A história da Rize não é contada pra gente diretamente, até porque ela vai sendo mostrada aos poucos conforme o mangá vai passando. Mas quando a gente tem flashback da Rize, quando a gente tem alguém mencionando algo dela, ela sempre brilha de uma forma muito legal. E eu acho que a Rize é uma personagem que é bem aproveitada em literalmente todos os pontos que ela poderia ser. Pra mim não tem nada da Rize que deixe a desejar. E vamos pros palhaços pra finalizar esse vídeo. Ittori. Cara, a Ittori é difícil porque ela não faz porra nenhuma na história. Além de ficar sendo ela mesma e comentando por cima algumas coisas, né?
principalmente envolvendo o Uta e o Renji. Cara, sinceramente, eu acho que a Itori é interessante até certo ponto, mas ela cumpre seu papel, cara. Só isso. E uma coisa pro Nico. Personagens interessantes, personagens que têm ali seus graus de momentos especiais, mas eles acabam indo bem rápido, porque nem só de cena da hora vive o espectador, né? Às vezes a gente precisa de mais profundidade. E mesmo que esses personagens não sejam personagens que se propõem a terem mais profundidade, eu sinto que eles são personagens que também dariam espaço para termos mais. Embora que eu não reclame tanto de como foi, não. Não me incomoda tanto quanto outros personagens, como, por exemplo, o próprio Tatara, sabe? Donato. Donato é absurdo. Donato tem a cena dele saindo da prisão e matando o diretor da Cocleia, é simplesmente absurda. O Donato tem algumas falas um pouco misteriosas, mas é aí pra mim, tipo, você coloca o Donato no absurdo, mas e o torso fica no paia. O Donato não tem backstory triste pra tentar forçar o porquê ele faz isso, sacou? Eu acho que esse é mesmo o ponto que pesa pro torso. E Uta. O Uta é muito bom. Eu só não gosto de uma coisa no personagem do Uta, que é o plot twist dele ser um palhaço. Mas é super interessante. Eu gosto do Uta como palhaço, mas eu acho que a cena do plot twist não é tão boa assim, não. Tipo, eu acho que tinha outras maneiras de você fazer isso, tipo, apresentar ele como um membro dos palhaços na prática, tipo... Cara, ghouls usam máscara. Você esconder a aparência de um ghoul é uma das coisas mais práticas do mundo. Então, ainda mais do Uta, que o poder dele é se transformar em outras pessoas. Então eu acho que daria pra desenvolver algo mais interessante com isso. Mas da maneira que foi feito, ficou mais ou menos. Na minha opinião, lembrando. Agora, a Aroma, véi, cumpre seu papel com muita dor no coração, assim. Ela é uma personagem que não agrega muita coisa. Ela é bem irritante. De um jeito ruim, né? A única coisa que eu gosto... Na verdade, não. Eu também não gosto disso. Pra mim, ela ter fundado os palhaços é um pouco ruim. Porque o Donato tinha muita vibe da hora de chefe. Tá ligado? Então quando você tira isso dele e coloca na Aroma como a fundadora, eu acho que não tem mais a mesma vibe que tinha antes, sabe? Mas a Aroma cumpre seu papel de ser ali aquela personagem irritantezinha que vai morrer rápido, basicamente. E pra finalizar, meu mano Furuta, o próximo vídeo de Tokyo Ghoul aí no canal é Elite. O Furuta é um dos melhores antagonistas que eu já vi. Super bem escrito, momentos bons, diálogos dele com o Kaneki super bem trabalhados e bem feitos, principalmente o final dele. E eu acho que eu vou guardar o resto da minha análise do Furuta para o vídeo próprio dele. Então no fim, pessoal, ficou assim. Eu acho que muita gente vai discordar de bastante coisa que eu fiz nesse vídeo. Não julgo, é uma tier list. Se você quiser, você tá livre pra fazer a sua também. E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Quero muito agradecer a vocês pelo apoio absurdo que vocês estão dando pra esse canal. A gente tá quase batendo 1000 inscritos, rapaziada. É um sonho realizado pra mim. Então, mesmo que seja uma coisa pequena, por mim é a realização do sonho já. E eu espero que a gente consiga finalmente bater essa tão sonhada meta que eu sempre tive. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.